Neste encontro, iremos resolver os dois circuitos que estão indicados no slide de apresentação, empregando o modelo elétrico. Acompanhe e bons estudos. Neste exercício, solicita o valor da corrente no diodo e vamos adotar o modelo simplificado, em que a tensão direta no diodo de silício é 0,7 volts. A maneira como os componentes estão ligados não permitem a conclusão sobre o estado do diodo. Desta forma, a sugestão é empregar o teorema de Thevenin para a solução. O teorema de Thevenin determina que um circuito elétrico pode ser substituído por uma fonte de tensão em série com uma resistência mediante as seguintes condições. O elemento de estudo deve ser retirado e no lugar indicamos os terminais A e B. A seguir, calculamos a tensão nos terminais IB, que passa a ser a tensão de Thevenin. Por último, vamos para o cálculo da resistência elétrica, definida como resistência de Thevenin, e, ao final, vamos redesenhar o circuito com o valor da tensão de Thevenin, resistência de Thevenin, e substituindo no lugar dos terminais A e B o elemento original retirado, que nesse caso foi o diodo, e proceder ao cálculo da corrente no respectivo componente. A próxima etapa é o cálculo da tensão VAB. Para isso, admitimos o potencial A como positivo e o B como negativo. A fonte de corrente impõe sua intensidade e sentido ao longo do percurso fechado, que realiza trabalho ao circular pela resistência. Esse efeito é a redução do potencial, definindo uma queda de tensão nos terminais da resistência de um K. Como o propósito é calcular a tensão VAB, e para isso usaremos a lei de Kirchhoff das tensões, adotando o sentido horário do percurso da malha. Temos então, saindo pelo terminal positivo de VA, saindo pelo terminal positivo de R1K e saindo pelo terminal negativo de V4 volts, tudo igual a zero. Isolando o V de Thevenin e substituindo o valor da fonte de corrente, o resultado é que a tensão de Thevenin resulta em 2 volts. O valor da tensão de Thevenin foi determinada. Assim, o próximo cálculo é a resistência de Thevenin, que é encontrada avaliando as conexões em série ou paralela das resistências a partir dos terminais A e B para dentro do circuito com a seguinte condição: que as fontes de tensão sejam substituídas por um curto-circuito e que as fontes de corrente sejam substituídas por um circuito aberto. Usando esta análise, obtemos para o circuito que a resistência equivalente é somente a resistência de 1K. Assim, o resultado nos leva que a tensão é de 2 volts e a resistência igual a 1K para serem as representantes do circuito equivalente de Thevenin. Por fim, o circuito equivalente de Thevenin foi desenhado e, para finalizar, recolocamos o elemento de estudo nos terminais A e B. No caso, o diodo no modelo elétrico simplificado. Essa reestruturação do circuito original permite concluir que o diodo está diretamente polarizado e, portanto, a corrente através dele será de 1,3 mA. Neste exercício, deseja-se o valor do potencial de V1 e V2. Recordando que o potencial é um valor estabelecido a partir de um ponto para uma referência. Assim, ao designarmos V1, estamos nos referindo ao ponto 1 em relação ao GND, sendo o primeiro subscrito mais positivo que o segundo. Da mesma forma, V2 é o potencial entre o ponto 2 e a referência. Para determinar estes potenciais, aprecio a ideia de imaginar um multímetro digital na escala de tensão contínua, em que o terminal positivo é conectado mentalmente ao ponto 1
e o terminal comum do multímetro no GND. Desta forma, a visualização da tensão que deve ser calculada é facilitada. Raciocínio semelhante para V2. Novamente, o circuito não deixa claro sobre o estado do diodo. Desta forma, a sugestão é empregar o teorema de Thevenin. Ele determina que o circuito elétrico em questão pode ser substituído por um circuito equivalente contendo uma tensão de intensidade de Thevenin em série com uma resistência de Thevenin. Esta tensão é obtida a partir da retirada do elemento de estudo e que, no lugar, indicamos os terminais A e B. O valor da tensão nesses terminais é calculada, a seguir a resistência de Thevenin e, finalmente, redesenhamos o circuito com os valores calculados e retornamos o elemento inicialmente retirado para proceder com o cálculo do que foi pedido no problema. Iniciamos pela retirada do diodo. Indicamos os terminais A e B, que neste exercício coincidem com V1 e V2, respeitando a polaridade. O resistor de 8K está em paralelo com o de 2K, resultando em uma resistência equivalente de 1,6K. A fonte de corrente impõe sua intensidade e sentido, que irá circular somente pelo resistor equivalente, uma vez que a malha do resistor de 1K está aberta. A corrente de 10 mA circula de cima para baixo no resistor, ocasionando uma queda de potencial com polaridade positiva na parte superior e negativa na parte inferior, conforme indicado. Para análise do resistor de 1K, observamos que a sua malha está aberta e, portanto, não há circulação de corrente. Se não há circulação de corrente no resistor, não há queda de tensão. Concluímos que a tensão de Thevenin é a própria tensão no resistor equivalente, que é o produto da intensidade da fonte de corrente pelo valor do resistor equivalente, igual, então, a 16 volts. A obtenção da resistência de Thevenin é realizada olhando para dentro do circuito a partir dos terminais A e B, fazendo a substituição da fonte de corrente por um circuito aberto. Com essa substituição, as resistências ficam em série, resultando no valor do resistor de Thevenin igual a 2,6 kΩ. Por fim, o circuito equivalente de Thevenin foi desenhado e, para finalizar, recolocamos o elemento de estudo nos terminais A e B. No caso, o diodo no modelo elétrico ideal, isso porque no enunciado do problema não informa o material ou o valor de VJ. A reestruturação do circuito revela que o diodo está reversamente polarizado, portanto, uma chave eletrônica aberta, e que a tensão no ponto V1 é 16 volts e a tensão no ponto V2 é o próprio GND, igual a 0 volt.